Olá, está começando mais um programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor vinho. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. No programa dessa semana você vai ver: Escola Judicial do TRT-RN abre oficialmente as atividades de 2024 com aula inaugural. TRT-RN discute novas datas para o pagamento de precatórios com prefeituras de Campo Redondo e Ceará-Mirim. Também vamos falar do caso de uma indústria de bebidas que foi condenada a pagar indenização a um ex-funcionário que não conseguiu a aposentadoria especial por um erro da empresa. E também tem uma entrevista com o professor Ricardo Antunes, que palestrou na aula inaugural da EJUDE. Vamos falar sobre o impacto das plataformas digitais no trabalho e indústria 4.0. Não sai daí que o Justiça e Trabalho está só começando. A Escola Judicial do TRT-RN começou oficialmente a programação de atividades de 2024. A aula inaugural do ano contou com a participação de um dos sociólogos mais atuantes hoje no Brasil, o professor da Universidade de Campinas, em São Paulo, Ricardo Antunes. O auditório do Tribunal do Pleno do TRT-RN ficou lotado. Magistrados e servidores marcaram presença para acompanhar a abertura dos trabalhos da Escola Judicial em 2024. Capitalismo de plataforma, internet das coisas e indústria 4.0 foram alguns dos temas apresentados pelo professor convidado, Ricardo Antunes. A temática é uma temática muito atual, do foco de um trabalho de estudo do próprio professor, que está intrinsecamente relacionada também com as atividades e a existência da justiça do trabalho, para que esse debate também acadêmico e sociólogo venha para dentro de uma instituição jurídica que lida com pessoas. E ter essa perspectiva do professor que faz esse estudo sociólogo é muito importante para a gente. Professor doutor da Unicamp, Ricardo Antunes é considerado um dos maiores sociólogos em atividade no país. Para ele, o encontro entre o mundo acadêmico e o judiciário é fundamental para o debate sobre as consequências do crescimento do capitalismo das plataformas e o futuro do trabalho. Nós estamos vivendo um mundo em que as mudanças da produção, as mudanças do trabalho em geral, vem caminhando no sentido do destroçamento, da corrosão dos direitos do trabalho. O que é preciso para obstar isso? Primeiro, a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. 2, é preciso entender essas mudanças. Por que elas vêm ocorrendo? É o que eu vou fazer aqui hoje. É mais difícil julgar um tipo de trabalho que você não conhece. É mais difícil. Você conhecendo o que é esse trabalho, fica mais fácil dizer se ele é um empresário ou se ele é um trabalhador ou uma trabalhadora. Para quem faz o Judiciário Trabalhista Potiguar, a palestra trouxe significados e ressignificados do cenário atual do mundo do trabalho. É muito importante porque faz parte da sua natureza a apreciação desses novos modelos de trabalho que estão surgindo nos últimos tempos. Significa que vai se aperfeiçoar tecnicamente, porque já é uma magistratura sensível a esses assuntos, mas ela só tem a ganhar ouvindo um professor falar sobre esses novos modelos, novas relações de trabalho que estão surgindo, principalmente nesse momento em que a gente discute a competência da justiça do trabalho. Nós que trabalhamos no TRT com o direito do trabalho, temos a necessidade de conhecer também outras áreas, como a sociologia do trabalho. Então, como expert no assunto, é fundamental para que nós, servidores, juízes e todo o corpo funcional do TRT, tenhamos essa oportunidade dessa palestra com ele. O evento foi aberto ao público externo e contou com a participação de estudantes e pesquisadores interessados na temática. Quando a atividade é realizada na universidade, ela tem um público específico, mas aqui na escola acredito que é uma oportunidade maior, então acredito que isso fortalece ainda mais, tanto para quem está ainda na academia, quanto para quem está atuando na justiça do trabalho.
Essa é apenas a primeira atividade de uma série de ações que vão ser realizadas pela Escola Judicial do TRTRN ao longo de 2024. Pelo menos 70 cursos e capacitações devem ser realizadas, especialmente com foco nos servidores e magistrados. A partir de março, nós temos ações voltadas muito para o público interno, são ações de capacitações em diversas temáticas, tanto para a área FRIM, para a área judiciária, quanto para a área administrativa. Então, é um ano, como todos os anos, de muito trabalho e com a expectativa de poder contribuir muito com a capacitação e formação nos magistrados e servidores. O TRTRN recebeu representantes dos municípios de Campo Redondo e Ceará-Mirim para discutir um calendário de pagamentos para os precatórios deste ano. As duas prefeituras têm dívidas de mais de R$2 milhões cada uma, com dezenas de credores, mas alegam dificuldades para quitar os pagamentos. Por isso, a importância da mediação do tribunal. As audiências foram mediadas pelo juiz auxiliar da Coordenadoria de Precatórios, Igor Sanches. Representantes dos municípios de Campo Redondo e Ceará-Mirim estiveram no TRT para discutir a criação de um calendário de pagamentos para os precatórios de 2024. O precatório termina sendo um espelho de administração anterior que termina sobrando para administrações atuais, que tem que pagar essa dívida, às vezes, de uma má gestão anterior ou de uma gestão que não pagou alguns direitos trabalhistas da forma que deveriam ser pagos e foram reconhecidos na Justiça. Então, essas gestões, às vezes, têm que viabilizar o pagamento dentro do ano calendário. E a gente tenta viabilizar com que os orçamentos públicos sejam gastos também naquelas medidas das prioridades essenciais, mas também que as verbas trabalhistas desses trabalhadores sejam quitadas. Na audiência, o prefeito de Campo Redondo, Renan Luiz, firmou o compromisso de disponibilizar inicialmente R$ 856 mil até 10 de dezembro deste ano e apresentar um plano de pagamento com depósitos mensais para quitar a dívida com precatórios de ações trabalhistas referentes a 30 credores. A dívida ultrapassa os R$2 milhões. Já a Prefeitura de Ceará-Mirim foi representada pelo Procurador-Geral do município, Turbay Rodrigues. A cidade tem uma dívida de mais de R$2 milhões com 80 trabalhadores. Esse é o segundo momento para discutir essa nova sistemática do pagamento e parcelamento dos precatórios, tendo em vista que Ceará-Mirim saiu do regime especial de precatórios. Gostamos muito desse segundo momento, passaremos agora para a marcação de audiências e assim a gente conseguir diminuir essa fila existente hoje no município de Ceará-Mirim. É um montante aí de pouco mais de 2 milhões e o município tem toda disposição e interesse de querer minimizar esse débito, né, com a quitação de todos os valores aí dentro do ano calendário. Eles vão tentar fazer esses acordos diretos com os credores, tentando assim viabilizar o pagamento diretamente com cada um dos credores, para que assim consigam honrar suas dívidas dentro desse ano calendário até o final do ano. E entre as decisões judiciais mais importantes das últimas semanas, vamos falar agora da condenação de uma indústria e comércio de bebidas que terá que pagar indenização a um ex-funcionário. O trabalhador não conseguiu a aposentadoria especial a que tinha direito por um erro da empresa. Carol Reis. A Sexta Vara de Natal condenou uma empresa de comércio de refrigerantes a pagar indenizações por danos morais e materiais no valor total de R$ 74 mil pelo preenchimento errado do PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, necessário para um ex-empregado conseguir a aposentadoria especial aos 25 anos de serviço. A aposentadoria especial foi negada pelo próprio INSS e pela Justiça Federal, pelo fato da empresa não ter informado corretamente no histórico laboral do ex-empregado os agentes insalubres aos quais ele era submetido. O autor do processo alegou que trabalhava com a operação e manobras de maquinários com o manuseio de diversos produtos químicos com exposição contínua e permanente aos agentes nocivos. Por sua vez, a empresa afirmou que não houve erro no preenchimento do PPP, pois o autor do processo não prestou serviço em atividades insalubres ou perigosas e, por isso, não poderia ser responsabilizada.
Para solucionar a questão, a juíza Fátima Cristiane Gomes de Oliveira pediu a realização de uma perícia técnica e ficou confirmado que o trabalhador sempre laborou em contato com ruído e calor em limites acima dos permitidos em lei e que a empresa não cuidava de neutralizar corretamente esses agentes insalubres. A magistrada destacou ainda que o laudo pericial concluiu que houve serviço, abre aspas, em condições de insalubridade no seu grau máximo, ao contrário do que fora informado nos PPPs emitidos no curso do contrato de trabalho, fecha aspas. Diante da conduta negligente, a empresa foi condenada ao pagamento de danos materiais no valor de R$54 mil, referente aos anos que o trabalhador teve que esperar para se aposentar, e R$20 mil de danos morais. Vamos para o intervalo? Na volta tem uma entrevista com um dos sociólogos mais atuantes atualmente no Brasil, Ricardo Antunes. Ele palestrou na aula inaugural da EJUDE. É já, não sai daí. Agora a gente vai ver uma entrevista que eu fiz com o professor de Sociologia da Universidade de Campinas, a Unicamp, um dos sociólogos mais atuantes hoje no Brasil, o professor Ricardo Antunes. Ele foi o palestrante da aula inaugural da Escola Judicial do TRT-RN. Olha só. Heloísa, eu estudo a classe trabalhadora no Brasil desde 1975. São muitos anos, né? E foi mais ou menos em torno aí de 2000 no final da primeira década deste século, 2007, 2008, né, que eu comecei a olhar com mais atenção o elemento novo do mundo do trabalho, né, que surgia tanto no Brasil quanto em escala mundial. Qual era esse elemento novo? Nós tivemos um monumental processo de privatização das empresas públicas. E a privatização desses setores, ela trouxe imediatamente, né, a expansão muito grande de um novo segmento da classe trabalhadora nos serviços. Nós tivemos a expansão imensa de um novo polo do proletariado, não mais industrial, no sentido da indústria de transformação, mas da indústria de serviços. E isso se deu paralelamente, tá certo? Com um momento que era de crise muito profunda do capitalismo, e um dos elementos que já vinha se desenvolvendo desde o final do século passado, tentando recuperar os níveis de expansão capitalista, de lucro, de acumulação, um dos elementos centrais nós encontramos nas tecnologias. E o mundo da tecnologia encontrou, para dizer de modo sim, direto, encontrou nas empresas de serviços que foram privatizadas o experimento ideal para se desenvolver. E isto, Heloísa, mudou profundamente as condições, as relações e os processos de trabalho. E, a partir daí, veja o que aconteceu, Heloísa, para terminar esse primeiro comentário. Uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Uma alta tecnologia nascente. As empresas perceberam, essas novas empresas, que poderiam incorporar essa força de trabalho desempregada pela indústria, porque da crise dos anos 70, depois de 2008, 2009, tá certo? Depois veio a pandemia, para chegar no período mais recente, depois veio a situação belicista da invasão da Rússia à Ucrânia. Tudo isso fez com que as indústrias tiveram um momento de retração. A retração era desemprega. Quem passou a empregar? Essas plataformas, com uma condição: eles não são contratados, são contratados sem contrato. Tem que inventar um nome para isso: uberizado e autônomo. É uma mistificação. Porque se eu digo que a Heloísa é autônoma, ela não tem direito do trabalho. E esta é a jogada. A primeira coisa que nós temos que entender é que existe um movimento global. O neoliberalismo, esse ideário que move o mundo, o neoliberalismo e o sistema financeiro que comanda o mundo, se puderem, eliminarão o direito do trabalho. Não temos que ter ilusão. Nada é eterno neste mundo.
especialmente as coisas boas. Essas desaparecem mais rápido, né? Você imagina que uma empresa dessas, a Amazon, mais cresce quanto mais trabalhadores intermitentes ela tem. Ela contrata e descontrata como se compra bananas e abacaxis. Então, o papel do direito do trabalho é muito importante. Os tribunais do trabalho, os tribunais regionais, o Tribunal Superior do Trabalho, têm em frente de si o imperativo crucial de entender que quem trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia não é intermitente, não é autônomo e não é empreendedor. É alguém que aceita esse trabalho como forma de recusar o desemprego. Porque nós temos, é muito importante isso, e a Justiça do Trabalho sabe bem, o direito do trabalho também, nós temos 40% na informalidade. Quem morreu mais da pandemia? Foram esses polos, os pobres, negros, negras, imigrantes, indígenas, mulheres, trabalhando nas periferias. Então, o direito do trabalho, ele tem que estar sintonizado, tá certo? Com o trabalho regulamentado. Eu tenho meu direito, se eu me acidentar ou me adoecer, eu tenho a minha previdência garantida, eu tenho meu sistema de saúde garantido, eu tenho para recebimento do meu salário enquanto eu estou doente. Por que uma trabalhadora não tem? Ou um trabalhador não tem por estar numa plataforma? Ah, porque ele é intermitente. Mas como é que ele é intermitente se ele trabalha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas por dia? Nós temos que entender isso. E última coisa, Heloísa, nenhum direito do trabalho foi conquistado sem organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, entende? Nunca houve nenhum presente. As greves do século XVIII, as primeiras, 18, 19, eram para lutar por jornada de trabalho, porque a jornada chegava, especialmente para mulheres e até para crianças, para 16 horas por dia, 17. Foi uma luta conseguir fazer com que a jornada fosse a jornada de 8 horas, entende? Mutatis mutandis, ou seja, feitas todas as adaptações, o século atual, e essa é uma segunda tese que eu vou desenvolver aqui para vocês na minha palestra, é a seguinte: o capitalismo de plataforma altamente avançado, com alta tecnologia, parece a protoforma do capitalismo. Então, o que quer dizer isso? Tem níveis de exploração do trabalho, de jornada intensa, ritmo, ausência de direitos típicas do século XIX. Não está certo, não é razoável, não é aceitável. O programa Justiça e Trabalho desta semana fica por aqui. Continue por dentro da atuação do TRT-RN através do nosso site, do nosso canal no YouTube e das redes sociais do Tribunal. Até a próxima edição.